Olá, gente, tudo bem aí? Vamos lá mais para um estudo hoje. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que nós tratamos no último estudo, no último vídeo, né? Nós vamos falar sobre se o sangue de Jesus tem ou não o poder, né? E eu vou falar, hoje nós vamos tratar da parte 2, ok? Só um minutinho. Ok, eu quero fazer um resumão do estudo que a gente fez, o último estudo, né? E antes de mais nada, não esqueça, meu nome é Agnaldo César, eu sou do canal Coisas da Vida. Não esqueça de deixar o seu like, né? Compartilhe todos os estudos que a gente já tem na grade aí. Você pode comentar, pode dar a sua opinião. Quero deixar bem claro que os estudos que eu faço são opinião minha, né? Eu não estou querendo pregar aqui doutrina para ninguém, mas de acordo com os meus estudos e as fontes que eu tenho buscado, né? Preferencialmente eu tenho buscado as fontes na raiz, né? Que é com o povo hebraico, né? Aqueles que receberam a palavra do Eterno, então é com eles que eu estou buscando a raiz, né? O meu conhecimento, e eu estou procurando passar isso para frente, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, sei também que tem muita gente que não gosta, né? Mas de qualquer forma, você gostando ou não, assista aos estudos, porque se você gosta, você aprende, né? Se você não gosta, você também aprende, vai saber se defender melhor quando alguém tentar te persuadir a alguma coisa diferente daquilo que você acredita, ok? Então, um rápido resumão aqui, nós falamos bastante sobre o significado de sangue, né? No estudo passado, né? O sangue, a justiça pela vida, a maldição do sangue derramado. Que mais? Vejamos aqui o símbolo da comunhão entre o Eterno e o seu povo escolhido, né? A questão do sangue. Citamos inclusive vários versículos tratando a respeito, né? Especificamente sobre o significado do sangue, a importância do derramamento do sangue, né? O que significa exatamente, né? O que o cristianismo pensa a respeito, né, desse termo, né, o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus. Até falamos, né, que existe uma música, né, com esse título, né, há poder no sangue de Jesus, alguma coisa assim. Também falamos que existem pessoas que zombam, né, que fazem zombaria, né, com isso, apesar de não ser um termo que está dentro da Bíblia, nem das Escrituras Sagradas. Eu acredito que as religiões devam ser respeitadas, né? Dentro daquilo que cada um crê, né? Como eu mesmo digo, né? Eu sei que eu tenho proposto pensamentos bem diferentes daquilo que é o senso comum. Eu digo que eu não sou absoluto, que eu não sou o pleno absoluto da verdade, né? Que eu estou disposto a aprender, enfim, e a gente tem que estar com a mente aberta, né, para poder ser melhor esclarecido sobre tudo, né? E quando não tem como convergir para o mesmo ponto, né, que dá divergência, então a gente tem que entrar na questão do respeito. Não vamos perder a amizade por causa disso, certo? Então falamos aí bastante sobre sangue, né, sobre o significado, a questão da justiça, quem é o justo, quem é que o Eterno reconhece como justo, né? Falamos também sobre o que a teologia fala sobre transubstanciação e consubstanciação, né? Citei até que eu acredito que nesse aspecto foi longe demais, né? Há um baita de um exagero aqui, né? Falamos sobre a questão da oração do Messias, né? No seu maior momento de angústia, né? Que existe uma confusão que dizem que o seu suor se transformou em sangue, né? Quando na verdade não, né? Apenas era semelhante, era como se fosse, né? Porque o suor é um líquido menos viscoso e o sangue é mais viscoso, né? Então o suor, ele de repente parecia ser mais viscoso, né? Mas não que fosse sangue propriamente dito, ok? Eram grandes gotas de suor, tá? O sangue para remissão das transgressões, enfim, falamos bastante coisa aqui falamos sobre consanguinidade, né? Lembra a questão de sermos ou não, né? Da linhagem de Abraão, das 12 tribos, né? A questão da adoção,
né, que o Eterno, ele, além dos filhos nativos, né, de Israel, da descendência de Abraão e das 12 tribos, ele também adota aqueles que não são naturais de sangue, né, de sangue mesmo, né, dos judeus, né, das 12 tribos, mesmo não sendo sangue, pode ser adotado desde que a pessoa assimile para si a cultura que o Eterno deu para o seu povo escolhido, né? E vamos entrar agora, propriamente dito, na parte 2 desse estudo, tá? Para a gente poder fazer o fechamento. E eu quero citar algumas coisas aqui logo de cara, tá? Nós já falamos, né, no estudo anterior que esse termo não existe nas Escrituras Sagradas. O sangue de Jesus tem poder e nem há poder no sangue de Jesus, né? Mencionei, deixei bem claro que isso está mais para, digamos assim, para uma mandinga, né? Para uma frase de efeito, para impor um medo para quem não conhece bem as Escrituras, né? Para manter cativo no sentido de prender mesmo a pessoa dentro de uma determinada religião, denominação evangélica, enfim, né? Isso é uma artimanha, tá? Não existe base nenhuma dentro das Escrituras Sagradas, tá? Então, um resumão sobre o sangue, né? A redenção, né? Que é o perdão do Eterno para aquele que busca a redenção, né? Através do sangue, diz lá Efésios 1:7, no qual temos redenção por meio do seu sangue, o sangue do Mashiach, né? O perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua bondade, tá? 2, a justificação através da lei, né? Através da Torá, né? Que é através do sangue também, tá? Romanos 5:9, muitos mais então, tornando-nos tzadik, justos, né, pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele, da ira do Eterno, né, pelo Mashiach, tá bom? É o mesmo símbolo do sangue passado no batente da porta, tá? Eu também falei disso no estudo anterior, né? 3, a separação, conhecimento mais prática, né, que é através do sangue, separação no sentido de ter sido separado, né, do mundo, né, de ter sido escolhido, né, para fazer parte do povo escolhido, né? Hebreus 10:10, mediante esse desejo, somos agora separados por intermédio da oferta do corpo, né, de Yahushua HaMashiach, de uma vez por todas, tá? 4, a purificação, né, a consciência, né, o adquirir conhecimento da palavra, a purificação através do sangue, tá? 1 João 1:7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos amizade, né? Podemos nos confraternizar uns com os outros, né? E o sangue de Yahushua HaMashiach, seu filho, filho do Eterno, nos liberta de toda transgressão, tá? Isso é mediante conhecimento da palavra e prática da palavra. Hebreus 9:14 também diz, né? Quanto mais o sangue do Mashiach, né? Que mediante a mente do Eterno, né? Ele se ofereceu a si mesmo sem mácula, né? Purificando a vossa consciência de obras mortas para servir, né, a Yahushua, tá? 5, a paz, quando não há transgressão da lei, né? Através do sangue, tá? Colossenses 1:20, e tendo feito shalom, e tendo feito paz por meio do sangue, né? Que foi derramado no madeiro, né? Por intermédio dele, restaurasse todas as coisas para si mesmo, quer fossem coisas na terra, quer fossem coisas nos céus, né? A vitória vem através do sangue, né? Apocalipse 12:11, e eles, que é o item 6, né? E eles o sobrepujaram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles próprios, e não amaram suas vidas, mesmo sob risco de morte, né? 7, os escolhidos foram comprados pelo sangue, Apocalipse 5:9, e eles cantavam um cântico renovado, dizendo: tu és digno de tomar o rolo, né, e de abrir os seus selos, pois tu foste morto e nos redimistes para o Eterno por meio do seu sangue, os que chamaste de toda tribo, língua, povo e nação.
8, fomos libertados, né, do sangue. Tem a expressão que diz que fomos lavados, nós falamos isso também no estudo anterior, né? Fomos libertados através do sangue, né? No sangue fomos libertados. Apocalipse 1:5, e da parte de Yahushua HaMashiach, o qual é a fiel testemunha, né? O primogênito dos mortos, o príncipe dos reis deste mundo, aquele que nos amou e nos libertou das nossas transgressões em seu próprio sangue. Só pelo sangue, o item 9, só pelo sangue é possível entrar na presença do Eterno. Hebreus 10:19. Tende, portanto, irmãos israelitas, ânimo para entrar no lugar sagrado, né, no Makom Kadosh, pelo sangue, pela vida de Yahushua. Lucas 10:27, e ele respondendo disse: amarás o soberano teu Eterno de todo o teu coração, né, e de todo o teu âmago, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O preço da transgressão da lei foi pago, né, com sangue, né, com vida, né, do Filho do Altíssimo. A partir daí, quem quiser entrar pela porta estreita, precisará empregar força. Bom, gente, aqui a questão é a seguinte, entenda-se assim, né? Foi pelo sangue ou foi pelo conhecimento? Tudo isso aqui foi escrito para o povo hebreu. Então, para o povo hebreu, ter o conhecimento da palavra é uma coisa que ninguém precisa ficar falando. Olha, você precisa estudar a palavra, você precisa estudar as escrituras sagradas, né? Você já leu as escrituras sagradas hoje? Né? Você já estudou a paraxá de hoje, né? A paraxá da semana? Enfim, isso é uma coisa que você não precisa estar dizendo para um hebreu, porque para ele isso é uma coisa do seu dia a dia, como a gente costuma dizer, é o arroz com feijão, tá bom? Então, se a gente fala assim, foi liberto pelo sangue, né? Eu preciso ter o conhecimento do que isso significa. Sim, foi liberto pelo sangue, por quê? Porque o Mashiach morreu, né? Verteu todo o seu sangue no madeiro, tá bom? Mas por que ele verteu o sangue? Né? Porque já existia o símbolo dos cordeirinhos, né? De um ano sem defeito algum, enfim, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Então é através do conhecimento da palavra que vem a libertação. E o selo dessa libertação foi através do sangue derramado pelo Mashiach, ok? Continuando, o sangue tem a ver com sacrifício e não com poder, tá bom? O sangue tem a ver com sacrifício e não com poder. O sangue não dá poder para ninguém. Imagina só, clamar pelo sangue significa que alguém verteu sangue, sofreu, padeceu muitas e longas horas, morreu. Isso não foi uma coisa legal, não foi uma coisa boa, não foi não. Então, clamar pelo sangue é o mesmo que pedir que torna a haver sofrimento, dor, angústia, tristeza, pranto, luto. O Eterno disse que não tem prazer em sacrifícios, ele não tem prazer em sacrifício algum, ele não tem sacrifício em derramamento de sangue, ele tem prazer na obediência, tá? Em que cumpram com os seus mandamentos e os seus pronunciamentos, tá bom? Então, nós só vamos obedecer quando conhecemos. Nós só vamos obedecer quando nós estudamos, tá? Então, quanto mais nós estudamos as Escrituras Sagradas, né, mais compreensão da palavra nós temos, tá bom? E mais perto de obedecer por completo, ou mais perto de obedecer com perfeição, nós estaremos. Quanto mais estudarmos as palavras, não é ler, é estudar, tá bom? O Eterno não tem prazer na morte, né, mas tem prazer na vida. Isso quer dizer que o Eterno não tem prazer no derramamento de sangue, mas tem prazer na manutenção da vida. Portanto, o que as pessoas fazem quando clamam pelo sangue é um pedido e muitas vezes uma ordem, né? Eu te ordeno, né? Para que o Mashiach volte, né? Que ele retorne para o sacrifício. Isso não é racional, né? É irracional. Tá bom? Não tem sentido lógico, não, nem tampouco há propósito do Eterno para que isso torne a acontecer, né? Para que o Mashiach volte a ser sacrificado, tá? Isso não é justo, tá bom?
não é justo, tá? Assim como o cordeirinho era morto um cordeirinho na Páscoa, né? A Páscoa era anual, era uma vez ao ano, e o Mashiach morreu no mesmo dia que morriam os cordeirinhos, né? Assim, hoje em memória, nós devemos celebrar a Páscoa, né? Não mais com sacrifício, com derramamento de sangue, mas em memória à vida, tá bom? Então nós fazemos isso em memória, né, do dia, né, do sacrifício perfeito, ok? Então não tem sentido fazer isso todas as vezes que achar legal de fazer, entendeu? É simples assim. É um erro pensar que se expulsa demônios do corpo de alguém usando essa expressão, né? Sai, né, porque no sangue de Jesus há poder, ou coisa assim, né? Um mal não pode ser desfeito simplesmente porque alguém gritou que o sangue de Jesus tem poder. A quebra de um feitiço não pode ser desfeito por se clamar o sangue. Um feitiço não desfaz o outro, ou até desfaz, né? Dependendo, né, do feiticeiro, tá bom? Uma doença não é curada simplesmente porque o sangue foi clamado. A gente já explicou isso também, né? Que a oração perfeita, a oração de um justo, né? Ela tem eficácia, né? A partir da justiça daquele que está orando, do justo, né? Daquele que está orando, tá? A oração de um justo é muito eficaz, né? Mas para ser justo precisa conhecer e praticar a palavra, obedecer aos mandamentos e aos pronunciamentos. Esse é o justo, tá bom? A oração tem efeito. A oração tem efeito quando há justiça, justificação, obediência à palavra, retidão. Para que as coisas aconteçam é necessário ter fé, e para ter fé é preciso estar em acordo com a palavra. Isso quer dizer que precisa ser obediente e temente, o que corresponde dizer que a justiça vem pela prática e observância da lei, da instrução, né, da Torá. A oração de um justo, né, o justo pratica a justiça, e quem pratica a justiça, obviamente, observa a lei, né? Quando o sangue tem poder, né? O sangue tem poder para o mal unicamente, tá bom? O sangue dos escolhidos que foram libertos pelo sangue do Mashiach serve como vitória para o inimigo. Então, quando morre um justo pelas mãos do inimigo, seja por vingança, por atrocidade, por maldade, impiedade, seja lá como for, né? Quando um justo sofre injustiça, né? Isso é uma vitória para o inimigo, tá bom? Então, o derramamento do sangue de um justo é uma maldição, tá? Nesse sentido tem poder. Então, como está tirando a vida, né? Como a vida de um justo está sendo tirada, então isso não é legal, tá? Isso não é bom. Tá? O Eterno não se agrada na morte de ninguém. Mas assim, entre a morte de um justo e a morte de um injusto, a morte de um justo é mais proveitosa, porque há salvação para o justo, para o injusto não há salvação, tá? Então a gente precisa entender bem e fazer essa separação, tá? Apocalipse 17:1. E veio um dos 7 anjos, né? Malaquim, e veio um dos 7 Malaquim celestiais, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: chega para aqui e eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com que os reis do mundo cometeram adultério, né? Êxodo 20:14. E os habitantes do mundo se embebedaram com o vinho do seu adultério. Você pode ler lá em Provérbios 20, versículos 1 e 2, capítulo 23 de Provérbios, 19, 27 a 33, tá? Versículo 3 de Apocalipse 17. Então ele transportou-me em Ruach, a um deserto, né, em mente, né? Foi transportado em pensamento, né? A um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta. Besta é um animal híbrido, né? Que é um animal não criado pelo Eterno, tá? Uma besta de cor escarlate, né? Cor de vinho, repleta de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres, tá?
esse período aqui ele está por acontecer, tá? Eu acredito que mais 1 ou 2 anos a gente já comece a ver a concretização dessas 7 cabeças e desses 10 chifres, tá? Versículo 4. E a mulher achava-se ataviada de púrpura e de cor escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas, riqueza e poder, e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e imundícia do seu adultério. Verso 5. E sobre a sua fronte se achava um nome, né? Esse nome é Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Versículo 6. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos Netzarim, né, dos nazarenos, Netzarim e Kadoshim, né, dos nazarenos separados, aqueles que fizeram o Teshuvá, que voltaram à raiz, né, e com o sangue dos mártires dei a Rúshua, e quando a vi, me admirei grandemente. Então, esses né, Netzarim, Kadoshim, né, e os mártires, né, o sangue derramado deles serve de testemunho para a maldade que já está sendo feita, na verdade, né? Então, deter o sangue de um justo não é uma coisa legal, é uma coisa ruim, tá bom? Então, para o inimigo, o sangue tem poder, tá? Perceba bem o que você está falando, então. Não tem sentido clamar pelo sangue de Jesus, tá? Não tem sentido. Efésios 6,12. Porque não lutamos contra a carne nem o sangue. Não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra autoridades, contra os principados das trevas deste mundo, contra a malignidade, né, nos lugares altos. Tá? Quando fala principados contra autoridades, fala contra reis, presidentes, governadores, todos aqueles que têm o governo sobre o povo. Tá? São homens, né? ainda que não sejam, digamos assim, seres humanos, são homens, né? Ainda que sejam híbridos, são humanos, né? Governam humanos, né? Contra os principados das trevas, né? São anjos caídos, né? E contra toda a malignidade nos lugares altos, tá? Então tudo que o inimigo está planejando contra os escolhidos, né? É contra esses que nós temos que lutar. E isso nós vencemos, né? Cada um individualmente, né? Vence através do conhecimento da palavra, da prática da palavra e da oração. Tá? Então, somente depois que você conhecer a palavra, você praticar a palavra, obedecer a palavra, a tua oração tem efeito. Antes disso, não. Tá? Então, não se combate o mal com o sangue. Tá? Não se combate o mal com o sangue. O mal você combate com o conhecimento da palavra, com a prática da palavra, com a obediência da palavra e com a oração. O sacrifício de sangue anulou a inimizade entre Judá e Israel, anulou leis de homem contra a Torá e trouxe paz pela obediência, devido à obediência de Judá e de Israel. Tá? Efésios 2:12. Naquele tempo vós estáveis sem o Mashiach, sendo excluídos como estrangeiros, né? Excluídos como estrangeiros, né, dos concertos da promessa, estranhos à comunidade de Israel, não tendo esperança, né, e sem Yahushua neste mundo, tá bom? Então essa palavra ela está sendo dirigida para as 10 tribos perdidas de Israel, né, que se tornaram gentios. Versículo 13, mas agora no Mashiach, né, no Yahushua HaMashiach, vós que outrora estáveis longe, né, fostes aproximados pelo sangue do Mashiach, pela vida do Mashiach, né? Somos aproximados pela vida e não pela morte. O sangue após a morte, né, coagula, perde efeito, apenas uma questão técnica. Porquanto, né, versículo 14, porquanto ele é a nossa paz, o qual de ambos, né, Judá e Israel,
tornou um só, né, e derrubou a parede que estava no meio da separação que havia entre nós, entre Judá e entre Israel, tendo abolido na sua carne a inimizade entre as duas casas, né, a saber, a lei das ordenanças contida no dogma humano, né, leis criadas por homens, né, que se sobrepuseram sobre a Torá, né, portanto, não as leis do Eterno, não o mandamento do Eterno, para fazer dos dois povos, né, Judá e Israel, no próprio Mashiach, um só homem renovado, um só corpo renovado, assim trazendo a paz. Tá? Versículo 16, e assim ele pudesse reconciliar a ambos para o Eterno em um só corpo, mediante o madeiro, né, tendo aniquilado por ela a inimizade. Tá? Então, através desse sacrifício, né, tornou-se possível trazer a amizade entre as duas casas. Tá? Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que quer dizer que não há mais necessidade de sangue. Né? Então, uma vez que você conhece a palavra, que você pratica a palavra, que você obedece a palavra e você faz a sua oração, tá? Não há mais necessidade de sacrifício. Vamos voltar a sacrificar Israel? Vamos voltar a sacrificar Israel. Tá? É permissão do Eterno? Digamos que é permissão, tá? Mas quem vai fazer sacrifício não são os escolhidos. Tá? São israelitas que não são descendentes das 12 tribos. Tá bom? Isso é uma outra história. Tem israelita das 12 tribos que também vai participar? Tem. Estão sendo enganados? Estão sendo enganados. Por quê? Porque não acreditam no Mashiach. Tá bom? É isso. A praga do rio se converte em sangue, pois trata-se de castigo. Tá bom? Êxodo 7:19. E o Eterno falou a Moisés: dize a Arão, tome tua vara e estende tua mão nas águas do Egito, né, de Mitzraim, nas suas correntes, nos seus rios e nas suas lagoas, e em todos os seus tanques de água, para que elas possam se tornarem sangue, e para que possa haver sangue ao longo de toda a terra do Egito, ambos em vasos de madeira e em vasos de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram, como ordenara o Eterno, e ele ergueu a vara e feriu as águas que estavam no rio à vista do faraó e à vista dos seus servos, e foram transformadas todas as águas que estavam no rio em sangue. Tá? Então, só para mostrar aí mais uma vez que o sangue tem a ver com castigo, tá bom? E não com libertação, tá? Não com libertação no sentido de o sangue de Jesus tem poder, tá? Não tem esse efeito. Tá? Um acréscimo adotado na Bíblia para justificar a doutrina cristã da Trindade. Tá? Apocalipse 5, 6 e 7. Este é aquele que veio mediante água e sangue, a saber, Jesus Cristo, né? Não somente mediante a água, mas por água e sangue. O Espírito que dá testemunha disso, porque o Espírito é a verdade. Isso aqui é a versão da Bíblia cristã, tá? O Espírito, a água e o sangue, estes três se concordam como um, tá bom? Porque três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue, e os três para um são, né? Os três são uma coisa só. Algumas traduções da Bíblia trazem um acréscimo a esse texto, que tem sido denominado as três testemunhas celestiais, por aparecer da seguinte maneira: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um, e os três são os que testificam na terra. Por isso a versão Almeida antiga rezava assim: porque três são os que testificam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num.
Traduções modernas fiéis no original não consignam as palavras que aparecem entre parênteses nessa citação que eu acabei de mencionar. Porque há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Almeida, edição revista e atualizada no Brasil. Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de pleno acordo, a Bíblia da linguagem de hoje. A Bíblia de Jerusalém assim traduz. Porque três são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Com as seguintes notas explicativas da Bíblia de Jerusalém. Os textos dos versos 7 e 8 está escrito na Vulgata de um inciso ausente nos antigos manuscritos gregos, nas antigas versões e nos melhores manuscritos da Vulgata, e que parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Os três testemunhos convergem. O sangue e a água se unem ao Espírito, conforme citam, 1 João 2, 20 e 27, João 3, 5 e João 4, 1. Para testemunhar João 3, 11, em favor da missão do Filho que dá a vida, 1 João 5, 11 e João 3, 15. Tá? Isso de acordo com a Bíblia cristã. Tá? Eu não me recordo o nome do Papa, mas isso foi acrescentado por um Papa, tá? Justamente para poder explicar a Trindade, tá? A doutrina da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive mencionado lá em Mateus 28 na questão do batismo. Tá? O original de Mateus 28, 19, no caso, não menciona Pai, Filho e Espírito Santo, menciona Yahushua HaMashiach apenas. Tá? Isso é um outro estudo, tá bom? Mas é só para, vamos dizer assim, é só para dar uma cutucada, tá bom? O pagamento foi feito, mas a prática da obediência continuará sempre, tá? Então esse papo de que eu estou salvo, porque o sangue foi derramado, gente, esquece isso, por favor, tá bom? Na verdade é assim, se você está lá, não matarás, não adulterarás, não dirás o nome do Eterno em vão, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do sétimo dia, do Shabá, para o separar dos demais dias da semana. Se você quebrar qualquer um desses, você está em transgressão. Tá? São 613 leis, das quais algumas caíram em desuso, principalmente as leis de sacrifício. Está lá em Tiago, acho que é Tiago, diz assim: se você quebrar um desses pequenos mandamentos, que se refere a 613 leis, você é réu de todos, você é culpado de todos, tá bom? Então, gente, por favor, esqueça esse negócio de que estou salvo, tá bom? Predestinação é somente ao olhar do Eterno, É Ele quem sabe, quem está predestinado à salvação. Eu não sei, você não sabe, e se você disser que sabe, me desculpa, tá? Você pode ter a sua convicção, você pode ter a tua certeza, mas se você cometer um deslize, você perde a salvação, tá bom? Mesmo tendo sido batizado nas águas, como muitos dizem aí, batizados por Espírito Santo, enfim, tá bom? Não, tá? Não, tá? Então o pagamento foi feito, mas a prática da obediência continuar. Enquanto você estiver vivo, você deverá continuar obedecendo a palavra, obedecendo, praticando e ensinando, tá? Apocalipse 21, 6. E ele disse-me, Calá, eu sou Aleph e o Taf, o princípio e o fim eu darei gratuitamente ao que tem sede, que beba da fonte da água da vida, que beba da fonte da Ma'in Shaim, da água da vida. Quando fala de graça, significa que não precisa mais derramar sangue para ter da água da vida, porém precisa obedecer. Tá? Apocalipse 22, 14, para os obedientes. Bem-aventurados são os que cumprem os seus mandamentos, os seus mitzvot, para que possam ter direito a Etzim Haim, a árvore da vida, e possam entrar pelas 12 portas para dentro da cidade, que vem do céu para a terra. Tá? A cidade não vai ficar no céu, ela vem do céu para a terra. Venha a nós o teu reino. Então a cidade ela vem do céu.
para os, Apocalipse 22, para os desobedientes. Porque fora ficam os cães, né? Referência aos não-judeus que não aceitaram a cultura que o Eterno deu ao seu povo. Ficam de fora os feiticeiros, os devassos, os adúlteros, né? Aqueles que entram para o ramo de adultério, pornografia, né? Tudo que se refere a isso. Ficarão de fora os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira no curso da sua vida, tá bom? Então, o pagamento foi feito, mas a prática da obediência continuará. Aquele que continuar obedecendo vai entrar por uma dessas 12 portas, tá? Aquele que desobedece, tá? Ele perde o direito à vida, tá bom? O poder está no sangue ou no nome de Yahushua HaMashiach, tá? O poder está no sangue ou no nome de Yahushua HaMashiach, tá? Há poder no sangue de Jesus como fórmula de exorcismo, tá bom? Para que os crentes em geral utilizam, parece que os crentes em geral utilizam essa expressão naqueles momentos em que surge uma forte ameaça espiritual ou física, situação em que o crente a expressa geralmente na forma de grito, buscando invocar um poder que seja capaz de garantir-lhe a completa vitória, né? A utilização dessa expressão é biblicamente recomendável, né? É uma pergunta. Analisando os relatos de curas e de exorcismos registrados nas Escrituras Sagradas, fica patente que a fórmula verbal consagrada para esse fim inclui como componente fundamental o nome de Yahushua HaMashiach, né? E não no sangue de Jesus. Tá? Marcos 9,38. E Yohanan lhe respondeu dizendo: Rabi, nós vimos um expulsando demônios em teu nome, e este não nos segue, e nós o proibimos porque ele não nos segue. Marcos 16:17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, novos idiomas, pegarão nas serpentes, e se beberem eles alguma coisa mortífera, né, da qual eles não tenham conhecimento, tá? Alguém pode com maldade no coração, né, com perversidade oferecer alguma coisa mortífera, né, para aquele que está trabalhando na obra da redenção, né? E esse que está na obra da redenção não tem o conhecimento de aquilo é uma bebida mortífera, né? Não lhes fará dano. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, tá bom? Só um lembretezinho do azeite, tá? O azeite, o azeite, né, que é colocado sobre a ferida, né, ou sobre o lugar que a pessoa está sentindo dor. O azeite ele tem apenas efeito medicinal, mais nada. O que tem poder é a oração do justo, tá bom? Lucas 10:17. E os 70 retornaram com muita alegria, dizendo: Mestre, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome, tá bom? Atos 3:6. Então Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Yahushua HaMashiach de Nazarete, levanta e anda. Tá? Atos 3:16. Atos 3:16. E em vigor da emuná em seu nome, foi que esse mesmo nome tornou este homem saudável, posto que o vedes e o conheceis. Sim, a emuná que há por meio dele foi o que lhe deu esta cura perfeita na presença de todos vós. Não vou nem comentar isso daqui, dispensa. Atos 16:18. E isto ela fez por muitos dias, né? Mas Shaul, estando aturdido, voltou-se e disse aquela pessoa que estava endemoniada: eu te ordeno em nome de Yahushua HaMashiach que saias dela. E ele não saiu na mesma hora. Portanto, a autoridade está sobre todas as forças malignas e sobre todas as enfermidades. Reside única e exclusivamente
no nome de Yahushua, tá? Então, a oração de um justo tem total eficácia, tá? Da forma que a gente vem falando: conhecimento, prática, obediência, oração, tá? E a oração encerrada no nome de Yahushua HaMashiach, tá? Então, nesse nome, sim, existe autoridade, no sangue não, tá? Não existe uma ou mais fórmulas ou expressões mágicas que sejam capazes de anular qualquer investida do mal. Ao clamar que há poder no sangue de Jesus, a pessoa cria uma falsa expectativa de dar solução a algo que não provém dos meios naturais. A falsa expectativa é tanto de quem está recebendo essa expressão, de como quem está falando, tá? É uma dupla falsa expectativa. A capacidade de expulsar demônios e trazer curas é dada apenas àqueles que vivem em comunhão com o Eterno através da obediência e prática da palavra, tendo uma vida justa e exemplar. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido do Eterno não transgride, mas o que é nascido do Eterno se guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca, tá? Porque ele tem poder através da sua oração. A extrapolação cristã quanto à expressão há poder no sangue de Jesus. Em um determinado artigo, né, o sangue de Jesus é apresentado como uma substância com um poder espantoso, superior ao poder do fogo, da pólvora, da nitroglicerina e da bomba atômica. O autor diz que o poder do sangue de Jesus é fogo, que aquece os corações feridos pelo pecado, transformando o mais vil pecador em uma nova criatura. O poder do sangue de Jesus é mais sólido que a pólvora, quebrando vidas presas aos delitos carnais e renovando uma eterna comunhão com Deus. O poder do sangue de Jesus torna-se o mais líquido e sensível que a nitroglicerina, capaz de dinamitar aos que estão no profundo oceano da perdição e dor, trazendo aos verdejantes pastos de gozo e comunhão com o Espírito Santo. O poder do sangue de Jesus é mais radioativo que a própria energia atômica. Não causa danos nucleares, mas penetra na carne da alma humana e restaura todas as feridas feitas durante o período probatório na face da terra. Em outra parte, ele também continua: em tudo que existe no universo não há nada mais poderoso e edificado que o poder no sangue de Jesus, o Filho amado de Deus. Desde o primeiro homem, Adão, que contaminou toda a humanidade com o seu pecado original, nenhuma substância conseguiu restaurar o universo, em especial o homem, a não ser o sangue de Cristo, que foi crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia. Somente ele é capaz de restaurar vidas, lares destruídos, curar enfermidades. O autor finaliza falando de forma surpreendente sobre a genética do sangue de Jesus. O poder dessa substância é garantido devido à ausência da influência do pecado original, a depravação moral que atingiu a todos os homens depois do pecado de Adão. Vê-se dessa forma que o sangue de Jesus é tratado como uma substância real, portadora de propriedades terapêuticas, que parece jorrar de uma fonte abundante e interminável, uma espécie de fluido universal. Essa substância é capaz de libertar o homem de todo mal, demônios, doenças, vícios, etc. Percebe-se aqui outra distorção do significado que há no sangue de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus trouxe libertação e perdão dos pecados para os homens, o evento que é valorizado não é propriamente o derramamento do sangue de Jesus, mas sim a sua morte. Se o sangue de Jesus por si só fosse a solução dos problemas dos homens, bastaria Jesus doar o seu sangue periodicamente. Óbvio. Não haveria necessidade assim de morrer, no madeiro. Bastaria disponibilizar essa substância miraculosa, certo? O Dicionário Teológico Internacional do Novo Testamento, edições Vida Nova, comentando Levítico 17:13, e qualquer homem que haja dentre os filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar e apanhar qualquer animal ou ave para que possa comer, ele derramará o sangue e o cobrirá com pó, pois é a vida de toda a carne,
o sangue dela é para a sua vida. Portanto, eu disse aos filhos de Israel, de maneira alguma comereis o sangue da carne, pois o sangue de toda a carne é o sangue dela, né? A vida de toda a carne é o sangue dela, quem o comer será eliminado. Mas não é o sangue de si mesmo que faz a expiação, mas sim o sangue na medida em que a vida é contida nele. A expiação, portanto, não depende do sangue, mas sim da vida, que é sustentada pelo sangue, entendeu? Então, o derramamento de sangue, como eu tenho falado, é uma coisa ruim, não é uma coisa legal, é uma coisa ruim. Então, a vida, né? O Eterno tem prazer na vida, não na morte. O que garantiu, portanto, a expiação das nossas transgressões foi a consumação da morte de Yahusha, e não o seu sangue especificamente. Foi entregando sua vida que ele garantiu acesso à salvação. Então, sempre que as Escrituras Sagradas fazem referência ao sangue do Mashiach, em qualquer contexto, ela está aludindo à sua morte, ao seu sacrifício. Precisamos entender que o sangue de Jesus não se trata de um remédio, que há um milagre ou alguma unção, ou qualquer coisa especial ou sobrenatural nesse sangue, né? Então, é isso tudo, né? O que eu imaginei ser um assunto simples, acabou se tornando um assunto bem amplo. Então, concluindo, não há poder algum no sangue de Jesus. O crente não precisa de poder para operar milagres nem maravilhas. O crente precisa ser capacitado de modo que ele seja útil. O crente precisa ser aprovado, o que ocorre através da busca do conhecimento da palavra e da sua prática. Viver para o reino do Eterno exige que o crente assimile a cultura que o Eterno deu, que o Eterno determinou para o seu povo escolhido. As curas, milagres, sinais, prodígios e outras coisas que provém do Eterno acontecem não só no cristianismo, mas em diversas outras religiões. Enfim, né? E também existem coisas sobrenaturais que acontecem no ocultismo, né? Na feitiçaria, na bruxaria, enfim, tá? Então, alto lá, né? Vamos com calma aí, tá bom? Quem promove essas coisas, né? De ocultismo, de feitiçaria, de acordo com as Escrituras Sagradas, não está fazendo uma coisa correta, né? Não vou tratar disso, tá? Não convém tratar disso. Mas o que muito se vê é confusão, perturbação, desequilíbrio, insatisfação, perdas, revoltas, intrigas, interesses próprios, etc. Tá? Convém apenas dizer que as coisas que provêm do Eterno são perfeitas, traz alegria, conforto, paz, comunhão, certeza, segurança, estabilidade emocional, enfim, né? Nesse contexto, né? Nesse sentido, é correto dizer, né? Isaías 55:6, buscai o Eterno enquanto ele pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Bom, gente, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que tudo aquilo que provém do Eterno, como eu acabei de falar, traz paz, tá bom? Bom, agora eu não preciso do óculos. Tudo aquilo que provém do Eterno traz paz. Tudo aquilo que provém dele traz segurança, traz satisfação, traz confiança, né? Traz aquela esperança gostosa, né? Aquela esperança que enche o nosso coração de paz. Tudo que provém do Eterno é uma coisa que, ainda que a gente esteja em momento de dor, traz aquela paz, né? Ainda que a gente esteja chorando, tudo que provém do Eterno traz aquela certeza absoluta que nós vamos chegar lá, né? Que nós vamos chegar salvos, que nós vamos alcançar a salvação. Aquilo que não provém do Eterno, tá bom? Traz confusão, traz briga, traz discórdia, traz morte no sentido literal, é tudo de errado, tá bom? Quantas e quantas vezes eu vi dentro de igrejas evangélicas gritarias, brigas, dissensões, pessoas que prometeram cura e por revelação e não aconteceu, pessoas que prometeram emprego por causa de revelação e não aconteceu, pessoas que fizeram revelações e saíam fazendo fofoca entre as pessoas para que a revelação se cumprisse, tá bom? Cansei de ver isso daí, gente. Então,
esse negócio de revelação também é um negócio que, gente, para com isso, tá bom? O Eterno ele não precisa usar ninguém para revelar nada dele, tá? Ele tem as Escrituras Sagradas. Tudo que você precisa saber sobre o Eterno está nas Escrituras Sagradas. Tudo que você precisa fazer para ter uma vida feliz, né? Uma vida feliz com o Eterno, não com o mundo, tá? Tudo que você precisa saber está dentro das Escrituras Sagradas, tá? Eu venho falando já que a Bíblia cristã tem mais de 2.000 erros, né? Tem mais de 2.000 diferenças em relação às Escrituras Sagradas. Gente, procura saber se isso é verdade. Vai atrás. Quantos versículos eu estou usando aqui, cuja tradução que eu uso é muito diferente da tradução que você tem dentro da sua Bíblia. Eu estou citando os versículos, ao invés de mencionar apenas onde está determinado escrito, eu estou lendo os versículos justamente para que você perceba a diferença, tá bom? Então, você quer ter paz no seu coração, mesmo que o mundo esteja te afligindo, tá? Leia as Escrituras Sagradas, busque na sua Bíblia, compare com não vou dizer com outras versões, mas procure, não vou dizer a Bíblia hebraica, busque, pesquise a Escritura Sagrada, coisa que é difícil de achar. Se você quiser, converse comigo no privado, lá no grupo do Facebook Coisas da Vida, tá bom? Eu posso te passar melhores instruções, mas assim, não deixe de buscar o conhecimento, não se conforme apenas com o que você já recebeu, tá? Eu até ouvi outro dia, né, uma senhora de uma igreja evangélica aí, não, eu vou morrer em Jesus Cristo porque é isso que está certo, falando um monte de absurdo, coisa que contraria a própria Bíblia. Ela estava falando que Jesus Cristo vem como juiz, né, mas ela sequer guarda os 10 mandamentos das 2 tábuas de pedra, entendeu? Então assim, não se conforme com o que você tem na sua mão, busque mais conhecimento das Escrituras, é isso que o Eterno quer de cada um, tá bom? Gente, que o Eterno te abençoe grandemente, não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, né? Eu já falei que eu tenho 2 livros escritos, me ajudem, por favor, me ajudem divulgando esse trabalho que eu estou fazendo, tá bom? Estou aí à disposição de vocês. Baruch Hashem, né? Que o Eterno abençoe grandemente cada um de vocês.